Olá, adolescentes! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. A nossa aula hoje, o título dela é Crescer como Jesus. Vamos orar antes? Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, entramos agora na Tua presença para aprender mais e mais sobre Ti. Ensina-nos, ó Pai, a ser imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Então, adolescentes, vamos começar a nossa aula com uma leitura. Em Lucas 2:52 diz: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí eu te pergunto, será que eu tenho aproveitado as oportunidades de Deus para crescer como Jesus? Vamos ler uma história aqui, ó. Conta-se que um jovem se apresentou ao diretor de um seminário querendo fazer um curso de teologia. O diretor disse a ele: Meu jovem, nós oferecemos 3 tipos de curso. Um de 4 anos de duração, outro de 3 anos e um outro básico de 2 anos. Contrariado, o jovem retrucou: Mas esses cursos são muito demorados. Eu queria estar formada no máximo em 3 meses. O diretor respondeu: Meu jovem, Deus leva 100 anos para fazer um carvalho e 3 meses para fazer a erva do campo, que hoje existe e amanhã é jogada fora. O que você quer ser? Carvalho ou erva? Boa pergunta. E aí, adolescente, o que você quer ser? Um carvalho ou uma erva do campo? Vamos lá. No texto de Lucas 2:52, o significado de crescia literalmente é abrir o caminho, ou seja, ele ia abrindo o caminho, e isso quer dizer que para crescer é necessário agir. E para isso nós precisamos participar do nosso próprio processo de crescimento. Devemos nos esforçar para avançar, para abrir o caminho, para crescer. Sem esforço, nada vai. Vamos lá. Crescendo em sabedoria, crescimento intelectual. Assim como toda criança, Jesus frequentou uma escola, estudou matérias como línguas, histórias, matemática, memorizou as escrituras, construiu conhecimento. Ele aprendeu muita coisa através dos estudos, sob orientações de professores e mestres. Jesus brincava, se divertia como toda criança, mas era muito aplicado aos estudos. E ele teve plenas condições de debater com os mestres do templo. Em Lucas 2:46 diz: E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio de doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Jesus já criança, ele já fazia isso, ele já interrogava os doutores, os mestres. E você? O que você tem feito para crescer em sabedoria e desenvolver a sua inteligência? Vamos lá, crescendo em estatura, crescimento físico. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos dá indício de como era a saúde física de Jesus. Desde pequeno, ele já viajava quilômetros a pé. Exemplo, a viagem de Nazaré a Jerusalém, aproximadamente 100 quilômetros. Isso é um excelente exercício. Caminhar, um excelente exercício. Começava a trabalhar bem cedo com o seu pai na carpintaria. Serrava, martelava, lixava. Isso também exigia muito do seu físico. Na fase adulta, percorreu todo o seu país a pé. Pregava a multidões e naquela época ele forçava muito, além de andar,
Ele falava, né? Não tinha microfone naquela época. Então, o falar alto, gesticular, exigia muito também do seu físico. Ele passou vários dias e várias noites sem comer, como na provação do deserto. Isso mostra que ele tinha um corpo bem resistente. Jesus cuidava do seu corpo. E você, tem cuidado do seu corpo? Tem cuidado da sua saúde? Tem tido uma alimentação saudável? Crescimento em graça, crescimento espiritual. Jesus não cresceu sabendo de tudo. Ele teve que ler as escrituras, ir às sinagogas e a templos, orar e buscar a Deus. Quando Jesus era adolescente, ele amava a Deus e estudava a sua palavra, pois só dessa maneira ele crescia espiritualmente e tornou-se o grande mestre que foi. E você? O que tem feito para crescer em graça e desenvolver seu espírito? Crescendo diante de Deus e dos homens, comunhão e testemunho. Jesus crescia sendo admirado perante Deus e os homens. O nosso Deus Pai pôde ver o quanto seu filho se dedicava aos estudos e às escrituras e às orações, e a cada dia Deus se agradava dele. Os homens também o admiravam, pois ele era bem educado, gentil, responsável, era estudioso e inteligente. Era um bom filho, ajudava seus pais e os obedecia e os respeitava. E você? O que tem feito para crescer admirado por Deus e pelos homens? Você tem sido esse filho que Jesus foi? Jesus foi gentil, responsável. Você é? Estudioso, inteligente, bom filho? Você ajuda seus pais? Boas perguntas. Só você pode responder. Você tem que fazer as suas escolhas. Você tem que escolher ser um bom filho, um filho obediente, um aluno dedicado, um adolescente bem educado, um crente santificado. Você tem que ser exemplo. Jesus não foi o nosso exemplo? Nós temos que ser exemplo para os outros, tá? Deus e seus pais e seus colegas e professores, todos vão te admirar, vão ver o seu crescimento, assim como aconteceu com Jesus. Se você fizer exatamente o que Jesus fez, você vai ter a admiração do nosso Deus, principalmente do nosso Deus, e depois dos homens. Em Marcos 7:37 diz: maravilhavam-se de sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Olha só a admiração dos homens perante ao que Jesus fazia. O crescimento do cristão deve ser como está em Filipenses 3:12-14, que diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui é Paulo falando aos Filipenses, tá? Aí, vamos lá. O que eu preciso fazer para crescer? Progredir. Não é um passe de mágica, mas um processo. Temos um percurso, uma estrada a caminhar.
como está em Hebreus 12, do 1 ao 2. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira da fé. Essa carreira que ele fala aqui é a carreira da fé. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso aqui foi Jesus quem fez. Ele suportou tudo. Ele não falou nada. Ele sofreu tudo por mim e por você, tá? Temos que ter um alvo. Nosso crescimento não deve ser sem rumo. Nosso alvo deve ser Cristo. Assim como Jesus teve o alvo dele, que era Deus, nós temos o nosso alvo, Jesus Cristo. Nós devemos conquistar. Precisa se esforçar, ter vontade de conquistar e lutar por esta conquista. Como Paulo diz que ele prossegue para conquistar a imagem de Cristo, porque quer ser igual ao Senhor Jesus, como está em Hebreus 6, do 11 ao 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligente, mas sejam imitadores do que pela fé e paciência herdamos a promessa. Então não deve ser de qualquer maneira, deve ser de maneira que igual a de Jesus, imitar Cristo, tudo que ele fez. Em cada situação a gente deve fazer a seguinte pergunta: nessa situação, o que Jesus faria? Né? Precisamos escolher. Se quer crescer na vida cristã, precisa fazer escolhas. Paulo esqueceu das coisas que para trás ficaram. Assim, nós também devemos deixar para trás as feridas, os maus hábitos, maus comportamentos, o seu passado longe de Deus, enfim, deixar para trás tudo o que desagradava a Deus. Paulo trocou o mundo irresistível pelo irresistível amor de Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 diz: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha só. Passado é passado. O que você fazia no passado não vai mais ser levado em conta. É a partir de agora, do seu momento com Jesus, tá? Você deve almejar o prêmio. Deus nos promete uma nova vida com Jesus. Os tesouros de Deus que Deus nos promete estão em Jesus e são eles: a salvação, a santificação, a vida eterna, a presença de Deus, o novo céu e a nova terra. Se você quer esses tesouros, só terá com Jesus Cristo, como está em 1 Coríntios 9, 24, 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm para um só prêmio? Correis de tal maneira que os alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém.
Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Porém, nós, uma coroa incorruptível. Uma coroa que ninguém tira de nós. Ninguém. Jesus nos deixou um exemplo para que o imitássemos. Paulo não quis ser uma erva, como lemos lá naquela história. Porque a erva do campo hoje existe e amanhã murcha, morre e é lançada fora. Mas o carvalho, ele vive por séculos. O esforço e ensinamento de Paulo valeram a pena, porque tudo o que ele nos ensinou não dura por séculos, mas dura até os dias de hoje e até a volta do nosso Jesus Cristo. E você, o que vai escolher? Você vai querer ser um carvalho ou uma erva? Faça a sua escolha. Seja um carvalho, tá? Aproveite as oportunidades que Deus te dá e cresça em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, tá? Eu espero, adolescentes, que essa aula tenha falado ao seu coração, porque eu aprendi muito também. Glória a Deus por isso. E é isso, tá? Escolha, faça a sua escolha. Que Jesus seja o teu alvo e que você escolha ser um carvalho e não uma erva, que amanhã já não existe mais, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a vida de cada um de vocês, que abençoe a tua casa, a tua família e que logo, em breve, vamos estar juntos de novo, em nome de Jesus. É isso que a gente tem que pedir para que essa pandemia vá embora, esse vírus, o Covid-19, vá embora o mais rápido possível, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para terminar? Pai querido, obrigada, Pai, mais uma vez, por nos ensinar, por nos corrigir, por mostrar onde é que estamos errando. E que possamos, ó Pai, levantar a cabeça e olhar para o alvo, o nosso alvo, que é Jesus Cristo. E com Ele aprender todos os dias a andar como Ele andou, a fazer o que Ele fez, a ser imitadores de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Deus abençoe vocês. Amém?